Aquilo não ocorre porque tem um governo bárbaro, ditatorial, uma discriminação de qualquer. Aquilo ocorre porque tem uma expansão do capital em escala global que, resumidamente, precisa da nossa força de trabalho, mas não nos querem. Por quê? Esse é o ponto essencial. O primeiro mundo, a agricultura nos Estados Unidos não funciona sem os centro-americanos, sem os caribenhos, sem os mexicanos. Mas eles não querem os mexicanos, mas querem a força de trabalho mexicana. Acaso os franceses podem funcionar sem aquele extraordinário mundo africano lá dentro? Um conjunto de trabalhos não pode funcionar. Mas os franceses querem o trabalho dos africanos, mas não querem os africanos. Isso funciona com os ingleses, com os holandeses, e é claro, no norte europeu havia um pouquinho mais de tolerância do que os países claramente imperialistas, mas isso é a regra do mundo. A regra do mundo é um conjunto de trabalhos e funções. Os países que têm uma taxa de natalidade muito baixa, que são os países desenvolvidos, já não produzem a força de trabalho necessária para tocar aquele maquinário. E há também aí algo sempre essencial que não devemos recordar. Nem toda pessoa é objeto de xenofobia. Depende. Porque, por exemplo... Tem classe, tem classe e tem capacidade. Por exemplo, um cientista, um aluno treinado, altamente capacitado, pode ser negro, pode ser homoafetivo, pode ser o que quiser. Se for um grande cientista, entra no mundo estadunidense com o green card imediatamente. Mas se não for um cientista capacitado, ele é discriminado imediatamente. Isso ocorre para a Europa e os dados estão aí para demonstrar cabalmente essa realidade. De tal maneira que, em primeiríssimo lugar, a gente tem que entender esse fenômeno global do capitalismo que sempre necessitou. Isso depende dos ciclos. Eu recordo que, a propósito de Santa Catarina, quando nós recebemos as primeiras levas da migração haitiana, a taxa de desemprego no Brasil era 4,7%. Durante o governo da presidente Dilma. E eu recordo, por exemplo, que a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, os representantes dos capitalistas aqui, saudaram a chegada dos haitianos como um fato extraordinário e positivo. Por quê? Porque era uma força de trabalho abundante. Eu lembro, por exemplo, quando ela se situou nos frigoríficos em Chapecó, eu pude vê-los nas ruas da minha cidade natal, que era Joaçaba, já no comércio de joias e relógios, etc. Mas a indústria, que estava precisando de força de trabalho, aceitou de braços abertos essa migração. Mas bastou o ciclo econômico baixar para essas pessoas se tornarem indesejáveis. E o racismo, então, emergiu com muito mais força. Como uma forma de discriminação clara, de dizer, bom, agora que vocês são imprestáveis para o processo de acumulação, porque o processo de acumulação já não necessita de toda essa força de trabalho, então agora vocês são indesejáveis.